Bem, a Ilíada e a Odisseia, né, são dois poemas de Homero, compostos ao longo de vários séculos, mas finalmente conhecidos no século VIII. O nome Homero remete então a um cantor, a um aedo que teria dado, de alguma maneira, uma unidade a uma série de sagas, de histórias, de relatos, de heróis, né, e feito esses dois poemas composto então, né, nesse período. Uma característica básica desses poemas é que eles remetem a uma tradição em que não há escrita. Né? Para nós, acostumados à imagem, né, nós sabemos a importância que foi, por exemplo, né, o advento da escrita, né, no mundo ocidental. Na Grécia, né, nessa Grécia do século VIII, a escrita renascia. Né? Houve um período anterior em que a escrita foi conhecida, mas durante vários séculos, do século XII ao século IX a.C., ela desapareceu, justamente no momento em que esses poemas foram compostos. Sendo assim, né, uma característica básica, né, do mundo homérico, desse universo desses poemas, é caracteristicamente oral e ser, assim, uma espécie de enciclopédia de ensinamentos para os seus ouvintes. Né? Nesse aspecto, né, tanto a Ilíada quanto a Odisseia remetem a certos padrões, tanto léxicos, né, ou seja, da sua língua, da sua linguagem, quanto da sua estrutura, né, que permitem ao ouvinte, que não pode rever o texto, né, como nós estamos acostumados a fazê-lo com a escrita, né, há uma série de técnicas que permitem, portanto, né, o conhecimento desse universo pelo mundo oral. Nesse sentido, né, esses dois poemas, eles criam padrões daquilo que os gregos chamavam de um ethos, ou seja, um comportamento. As personagens que estão ali, elas agem, fazem coisas que passam a ser consideradas como modelo. Então, durante vários séculos, né, embora a escrita já tivesse ocorrendo na Grécia, né, o universo oral foi tão importante que ainda no século IV a.C., um dos principais adversários de Platão, quando ele quer montar uma cidade, uma polis, né, é justamente, né, Homero e os dois dos seus principais poemas, tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Além de estabelecer padrões de heróis, esse universo também nos remete a uma série de ações, né, de atos que são explicados e explicitados por essas fórmulas orais. Então, como fazer um sacrifício, base da religião, né? Como navegar, base, né, do comércio e desses homens guerreiros desse período, tudo isso está em fórmulas, em versos que se repetem, né, em versos que são paratáticos, ou seja, coordenados, né, numa sintaxe muito coordenada, que permite ao ouvinte acompanhar os movimentos da ação que são ali apresentadas. Então, essa é uma das bases desse universo homérico em que nós encontramos, né, essa característica basicamente oral. Bem, os seus dois principais poemas, a Ilíada e a Odisseia, remetem à Guerra de Troia. Né? Essa guerra, que comprovadamente existiu, historicamente, ela é tratada no universo literário, no universo do mito, no sentido grego da palavra, de um relato que não se preocupa como as coisas efetivamente foram, né, mas recontá-la, né, para agradar os ouvintes, para fazer ver ali, para que esses ouvintes apreciem, né, os seus personagens passando ao longo da história. Essas personagens, né, tanto da Ilíada quanto da Odisseia, são basicamente deuses e heróis. Né? Deuses e heróis envolvidos na guerra daquilo que eram os aqueus, né? Ainda não existiam os gregos, como tal, os helenos, como eles se designavam historicamente, mas havia aqueus, argivos, que vão lutar contra os troianos. A causa da guerra é conhecida, o rapto, né, da esposa de Menelau, Helena. Né, o fato de Helena ter sido levada por Paris, um jovem guerreiro troiano, né, filho do rei Príamo de Troia, desencadeia a guerra.
essa guerra, então, é feita uma expedição que reúne uma variada gama de reis de várias regiões diferentes, que por aliança, essa aliança envolvia inclusive a escolha de Helena, de quem seria o marido de Helena, né? Eles vão contra Troia. A Ilíada, que é um relato especificamente da cólera de Aquiles, curiosamente relata um momento específico dessa guerra, né? Um momento em que há uma briga já no 9º ano, né? A guerra durou 10 anos, mas no 9º ano da guerra, Aquiles entra em discórdia com Agamenon, o chefe da expedição, irmão de Menelau, né? Isso é desencadeado pelo fato de que Apolo manda flechas mortíferas contra os gregos e é necessário, então, que se devolva uma escrava que tinha sido tomada como butim de guerra, ou seja, durante esse período, né, esse vasto período, eles faziam expedições para manter, né, os alimentos. Claro, eles não cultivavam, eles estavam com cabanas à beira da praia, então o alimento necessário era retirado de pequenas incursões em povos vizinhos, em que eles carregavam não só os alimentos, como faziam prisioneiros, servos e escravas. E essas escravas passavam a ser, né, mulheres desses guerreiros. Claro que eles deixavam nos seus países suas rainhas, suas mulheres oficiais, mas mantinham, né, relações sexuais com essas mulheres que eles levavam em butins ao longo desse período. Bem, então, os poemas Ilíada e Odisseia remetem, portanto, à Guerra de Troia, ao ciclo troiano, né, o momento em que os aqueus, não havia gregos nessa época ainda, eles se designavam como aqueus ou argivos, dânaos também, né, formam uma aliança para resgatar Helena, a esposa de Menelau, que tinha sido raptada por Paris, né, um jovem príncipe troiano. É nesse momento, então, né, que vários príncipes ou reis de suas localidades formam essa expedição que vai, né, se aventurar contra Troia. A Guerra de Troia, então, né, é o momento em que Homero narra, é um momento muito específico, um corte na guerra, um momento já no 9º ano da guerra, né, em que, cansado já de cercar os muros de Troia, Troia toda murada, né, há um confronto entre dois dos líderes dessa expedição. O principal deles, Agamenon, né, e Aquiles, que é o grande guerreiro, é o grande homem cantado e narrado nesse poema. Então, como diz Homero, canta, ó musa, a cólera do Pelida Aquiles, o filho de Peleu. Né? É Aquiles que, revoltado pelo fato de que Agamenon, como chefe da expedição, né, pelo fato de Agamenon ter retirado dele uma escrava, que é entregue ao sacerdote, pai dela, né, para que Apolo, o deus frecheiro, pare de matar os gregos, né? Em compensação, Agamenon, irritado, pede, né, exige que Aquiles lhe dê a escrava que era dele, né? Esse é o momento de confronto em que Aquiles só não mata Agamenon, que é uma cena muito bem construída por Homero, porque Atena, a deusa, né, disfarçadamente aparece no momento em que ele já retirava a espada para avançar contra Agamenon, né? Então, esse relato é todo ele narrado na Ilíada. Um pedacinho da Guerra de Troia, um pedaço que faz a glória, o renome, Cleus era o nome que os gregos davam a isso, do grande guerreiro, né, do grande aqueu que foi Aquiles. Tanto que a Ilíada termina não com o final da Guerra de Troia. Isso só será narrado em retrospecto na Odisseia, mas termina com as honras fúnebres prestadas a Heitor, o grande general, o grande príncipe, né, filho de Príamo, rei de Troia, né? Então, nesse momento, curiosamente, né, Homero dá essa universalidade ao seu herói, porque ele canta a glória do seu herói pela morte do seu principal oponente, né? Ele engrandece o oponente para, assim, poder engrandecer ainda mais o herói que ele quer destacar. Bem, ele quer destacar esse grande herói porque, como eu havia dito, né, esses poemas de Homero são poemas orais.
E nessa sociedade da poesia oral, né, nós temos um significado talvez maior que a poesia já possa ter tido, que é o fato de que ela imortaliza, né? É o poeta que imortaliza o herói ao narrar os seus feitos. Então é de suma importância que o herói faça grandes ações, os erga, como diziam os gregos, para que ele obtenha o logos, o epos, né, que dá a palavra épica, que é essa palavra cantada, né, em hexâmetros datílicos, que era o verso próprio, né, de cantar esses grandes feitos de grandes heróis. Então, um herói vive pela timé, ou seja, pelo reconhecimento do outro. Então, esses heróis homéricos são todos homens que buscam a honra, ou seja, eles necessitam do olhar do outro, mas eles são superiores por nascimento, por força, eles são aristocratas. Mas, sobretudo, e por isso Aquiles se destaca de tal forma na Ilíada, eles são imortalizados, né, por Cleos, por aquela glória que os imortaliza pela palavra épica, pela palavra cantada. Esse é o grande, né, diferencial da poesia homérica que singularmente se mostra na Ilíada. A Ilíada é o canto, portanto, que imortaliza, nessa tradição oral, o maior guerreiro de todos, o guerreiro Aquiles. Por outro lado, né, nós temos esse outro poema, que é um poema fascinante, como a Odisseia. A Odisseia, diferentemente da Ilíada, ela se alarga no tempo da sua narrativa, né? Ela, entre idas e vindas, destaca 20 anos, né, da vida de Odisseu. Ou seja, entre a ida para Troia e a volta para a sua ilha Ítaca, né? Entre esses dois momentos, né, a narrativa se constrói, uma narrativa que, de certo modo, mimetiza, imita o herói que é ali narrado. Por quê? Porque Odisseu, como diz Homero logo no início do poema, é a qualificação que ele tem. Outra característica própria desses poemas orais, eles recebiam, todos os heróis, epítetos, né, que eram importantes para o verso, para a métrica do verso, né? Odisseu é o herói polítropos, aquele que dá muitas voltas, que a gente traduz como astucioso, mas é aquele que sabe se virar, aquele que sabe sair das dificuldades. Já é uma característica dele presente na Ilíada, mas na Odisseia isso é destacado ao limite, porque ele é um homem que procura voltar de qualquer maneira ao seu lar. E nisso há o grande contraponto dele com Aquiles. Aquiles é o guerreiro do combate, da luta. Aquele guerreiro que sabe, ao seu dilema inicial, que ele pode ou sobreviver e ser esquecido, ou morrer jovem e ser para sempre lembrado pela sua ação na guerra de Troia. Odisseu não. Odisseu é o guerreiro que, auxiliado pela deusa que lhe protege, Atena, é o guerreiro que volta para o seu lar. Lar aí significa sua esposa, Penélope, seu filho, Telêmaco, seu pai, Laertes. Essa ideia do patrimônio, do rei, né, que constrói e solidifica, né, uma região, uma ação que faz que ele seja lembrado pelas gerações que ele figura, que ele representa. Curiosamente, né, no final da Odisseia, nós temos essas três gerações, pai, Laertes, filho Odisseu e neto, no caso Telêmaco, filho de Odisseu, reunidos, né, com Penélope para justamente mostrar, né, a força desse herói, né, esse herói que enfrenta as maiores agruras, as maiores dificuldades para conseguir retornar à sua casa. Então, Odisseia é, como se diz em grego, a grande história de um nostos. O nosto é o retorno. Nós temos em português a palavra nostalgia, né, que nos remete à raiz dessa palavra. Então, esse nostos narrado na Odisseia, ele se faz com diversas dificuldades, porque, por um lado, há pretendentes consumindo todos os bens de Odisseu, na ilha de Ítaca. Por outro, Odisseu busca, né, com todas as suas forças, sair de onde ele está, no início do poema, né, que é a ilha de uma ninfa, Calipso,
que curiosamente, como diz a palavra, o esconde, é aquilo que esconde, né? Essa deusa o esconde dos mortais e dos deuses. Os próprios deuses, a não ser Atena, não se andaram meio esquecidos dele. Apenas Atena não lhe esquece. Né? Apenas Atena, isso já se mostra no início do poema, reclama com seu pai, Zeus, para que esse herói possa retornar finalmente à sua casa. Então, é nessa ação de Atena, juntamente com Zeus, que se cumpre a volta, o retorno desse herói que consegue sair das dificuldades e encontra finalmente, né, o seu lar, se recompõe nesse lar que é a sua casa em Ítaca. Um aspecto importante desses poemas também é que, além de eles darem o ethos do herói, eles também mostram os deuses em ação. Esses deuses nós podemos definir, parodiando Nietzsche, como demasiadamente humanos. Né? Isso foi uma crítica que Platão, né, como eu já falei para vocês, esse autor do quarto século que critica Homero, que reclama muito como esses deuses são tão imperfeitos como os homens. Ou melhor, são ainda mais imperfeitos do que os homens. Porque se os homens traem, se irritam, esses deuses fazem isso no limite, no paroxismo máximo da própria divindade. Então esses deuses, né, eles são muito próximos dos homens com uma diferença básica. Né? Essa diferença ela é trazida, né, num aforisma, numa pequena frase de um filósofo que se coloca entre Homero, que é do século VIII, e Platão, que é do século IV, Sócrates, do século V, que é Heráclito. Heráclito tem uma frase que, de algum modo, exemplifica muito esse sentido do divino para um grego. Diz ele, ou pergunta ele, melhor dizendo, né, o que são os homens? E responde, deuses mortais. O que são os deuses? Homens imortais. Né? Então, essa proximidade que há entre as ações divinas e humanas, elas têm uma diferenciação forte, fundamental. Né? Os homens morrem, são mortais. Os deuses, né, vivem, não eternamente, porque eles nascem. Né? Os deuses gregos têm nascimento, mas eles, né, não morrem. Né? Eles têm essa eternidade do não morrer, do sobreviver ao tempo. Né? Então o tempo é essa diferença entre o homem e o Deus. E é por isso que o Aedo, o cantor homérico, o poeta homérico, né, canta e tem a sua palavra nesse canto uma significação ainda mais profunda, porque é ele quem dá essa imortalidade própria dos homens. Os homens só adquirem essa imortalidade pelo fato de serem lembrados. Assim, Aquiles, a mesma coisa acontece com Odisseu. Odisseu, então, é lembrado pelos seus feitos, né, nessa narrativa que busca reestruturar, reencontrar, né, a sua casa, como um grande herói, né, que defende a sua terra, que defende a sua família. Né? Esse é um aspecto fundamental, né, do sentido homérico da Odisseia. Né? A Odisseia, portanto, traça essa comunhão de ações entre deuses e homens, mas, em última instância, ela celebra aquilo que a musa canta ao poeta. Um passado que é um passado imemorial, um passado que remete a esse mito quase fora do tempo, né, que é aquele em que viveram homens muito especiais, homens que são heróis, homens que conseguiram, de algum modo, forjar, né, uma ação humana, numa vida humana, né, e que conseguem, com isso, serem celebrados para sempre. Na Odisseia, curiosamente, nós temos um dilema que é dado a Odisseu. Ele pode, de algum modo, obter uma eternidade ao permanecer na ilha de Calipso. A ninfa lhe oferece isso. E ele recusa. Por quê? Porque se ele ali permanecer, ele será para sempre esquecido. Ele não será mais lembrado. Ele não reencontrará mais o seu lar.
né? Ele não reencontrará mais o sentido da sua vida, que ele sabe ser humana, né? Então essa condição heróica é uma condição em que se coloca a mortalidade como um princípio, mas uma mortalidade que busca justamente a fama, né? A fala que, cantada pelo poeta, transforme esse herói num herói imortal. Então a Odisseia é um momento em que nós temos a celebração dessa imortalidade de um herói que vai retornar a casa e que com isso cria a condição também de construção quase que de um romance moderno, no sentido da palavra, da busca, daqueles romances de formação tão próprios do século XIX, em que a viagem, o descobrimento, enfim, leva ao descobrimento que é, em última instância, de si mesmo, né? Odisseu, de algum modo, é o grande herói moderno, porque ele, diferentemente de Aquiles, que é demasiadamente, digamos, grego nos seus valores, ele é um homem que busca reencontrar o lar, que busca, pela sua astúcia, pelos seus rodeios, pelas suas voltas, né, enfrentar aquilo que não é civilizado, aquilo que é o perigo, aquilo que é contrário ao humano. Mas, ao mesmo tempo, ele é o máximo da celebração do civilizatório no homem, né, do homem que cultiva a sua terra, do homem que é rei, do homem que é esposo, do homem que é pai. Não à toa, né, um dos grandes romances modernos, Ulisses, de James Joyce, né, remete a essa épica, nessa condição, né, do homem que encontra as dificuldades modernas, mas ele vai retomar, né, todo esse sentido na velha e boa Odisseia de Homero.